Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Dando continuidade aí à aula de mecânica, agora no último módulo, a gente vai falar aí sobre os demais sistemas do veículo. Então vamos aí, depressa aí o que interessa. Sistema de freio. O sistema de freio. Aciona os mecanismos que freiam as rodas por atrito. Nós temos dois tipos de freio. Atenção, nós temos dois tipos de freio. O primeiro tipo de freio é o a disco e o segundo tipo de freio é o a tambor. Só temos dois tipos de freio, freio a disco e freio a tambor. Eu vou explicar detalhadamente para a gente entender melhor sobre isso. E mais um pouquinho à frente, eu vou explicar por que eu dei ênfase a esses dois tipos de freio. Tem aqui os principais componentes do freio. Tem o tambor, que é um tambor, parece um tambor mesmo, daquele de batuque mesmo. As sapatas que ficam aí dentro do tambor, o hidrovácuo, que é responsável pela pressão que é enviada para o sistema de freio. Temos aqui o disco, que é um componente aí do sistema de freio a disco. As pastilhas também fazem parte do sistema de freio a disco. E aqui as lonas de freio. Lona de freio faz parte aí do sistema de freio a tambor. Então tá aí algumas peças, alguns componentes do sistema de freio. Freio a disco e freio a tambor. Qual a diferença entre esses tipos de freio, disco, tambor? Quais os que são mais eficientes, os que são menos eficientes? Então tem aqui. Freio a disco, maior potencial de frenagem e comum nas rodas dianteiras. Freio a tambor, menor potencial de frenagem e comum nas rodas traseiras. Então, aqui de cara a gente já percebe qual freio que é muito mais eficiente. Qual é o tipo de freio que é muito mais eficiente. Então tá aqui. Por esses itens aqui, a gente já identifica que freio a disco ele tem uma frenagem muito melhor que o freio a tambor. Apesar de o freio a disco ser comum nas rodas dianteiras, mas você já tem veículos que tem freio a disco nas quatro rodas. Inclusive, você tem motocicleta, motoneta, que tem freio a disco nas duas rodas. Você tem automóveis com freio a disco nas quatro rodas. E você tem aí ônibus ou caminhão com freio a disco nas quatro rodas. É isso aí mesmo. Você tem ônibus ou caminhão com freio a disco nas quatro rodas. Mas, professor, ônibus não tem quatro rodas, não tem seis rodas. Ônibus tem quatro rodas. Na verdade, o ônibus tem quatro rodas e seis pneus. Então fica a dica aí. O freio de serviço, ou o que a gente chama aí de freio de pé, é o mesmo freio de serviço, atua nas quatro rodas. Então, quando você pisa no freio, você está freando as quatro rodas. Pisou no freio, freou as quatro rodas. Freio de estacionamento. O freio de estacionamento ou o freio de mão, aquele que você puxa a alavanca. O freio de estacionamento, ele freia as duas rodas traseiras. Então, quando você para o seu carro, imobiliza seu carro, tira o pé do freio, puxa o freio de mão, o freio de estacionamento, você só está freando as duas rodas traseiras. Atenção. ABS. ABS é uma sigla em inglês que significa Sistema Antiblocante ou Sistema Antibloqueio, Anti-Lock Brake System. Então, sistema antiblocante ou sistema antibloqueio. O ABS, atenção, não é um tipo de freio. ABS é um sistema que evita o travamento das rodas. ABS não é tipo de freio. ABS é um sistema que evita o travamento das rodas. Nós só temos dois tipos de freio, disco e tambor. Cuidado com sua prova. Então tá aqui. Quando você se depara em uma situação de risco, um local em que a via tem muita água, seja por chuva, ou seja porque um duto dessas empresas de água estourou, tem lá um cano estourou e tem muita água na pista, ou um carro-pipa, aqueles carros que transportam água, derramou água na pista, elas poças de água, e de repente você se vê em uma situação de emergência, você precisa frear o seu carro, e aí para evitar uma derrapagem, para evitar que seu carro patine na via, ou para evitar uma aquaplanagem, aí entra em ação o ABS. É um sistema que, quando você pisa no freio, mesmo afundando o pé no freio, ele evita que as rodas travem e que você perca o controle do seu veículo. Esse é o ABS, é o sistema antiblocante. Então tem aqui manutenção com o sistema de freio, verificar o nível do fluido de freio. Observe no manual do proprietário os prazos para troca do fluido de freio. Não é o mesmo da manutenção preventiva, aquele que você faz a cada 10 mil quilômetros rodados com seu automóvel. Então, o prazo para troca do fluido de freio é um pouquinho maior. Mas, para isso, é importante que você verifique o manual do proprietário, porque isso varia de veículo para veículo. O nível do fluido, a troca do fluido,
O nível, você consegue ver o nível no próprio reservatório. Ele é plástico, você vê lá pela parte de fora máximo e mínimo. Tá aqui, ó, as trocas, pastilhas de freios. Aqui, essa quilometragem aqui é uma quilometragem média. É importante mesmo você observar o manual do proprietário. Então, pastilhas a cada 25 mil, precisa trocar. E lonas de freio aí a cada 50 mil rodados. Mas, como eu já falei, pastilhas de freio podem demorar um pouquinho mais. Lonas de freio pode demorar um pouquinho mais ou menos, depende de como você roda, por onde você roda, como que você dirige, tudo vai ter uma influência sobre o desgaste das pastilhas, no caso de freio a disco, e no caso das lonas, nos casos de freios a tambor. Então é importante que você verifique aí com o seu mecânico, ou então com o manual do proprietário, os prazos para troca desses itens. Sistema de direção, aqui são os tipos de direção, aqui na direita, nós temos aí direção mecânica, direção hidráulica, que é a base de óleo, direção elétrica, e a direção hidráulica, que é a base de energia, componentes elétricos e mais a bomba do hidráulico, que é importante. Então, o sistema de direção, ele transmite o movimento que você faz no volante para as rodas. Por isso que o seu carro vira para a esquerda e o seu carro vira para a direita. Por isso que você faz uma conversão à esquerda e uma conversão à direita, por causa do sistema de transmissão. Quando você gira o volante, você está acionando todo um sistema que vai dar direção ao seu veículo. Manutenção preventiva, é importante que você verifique a calibragem dos pneus. Muito importante, calibragem dos pneus. Dá uma olhadinha aí quando você abrir a porta do seu carro, na coluna da porta do motorista, próximo ali à fechadura, o batedor da fechadura, ali tem uma plaquetinha que indica a calibragem do pneu do seu carro. É importante que você dê uma olhadinha. Aonde, professor? Eu achava que era aleatório. Não é aleatório, não. Abriu a porta do carona, olha na coluna da porta, onde fica ali o batedor da fechadura, tem uma plaquetinha ali, e a plaquetinha é ela que vai indicar a calibragem exata do veículo que você está dirigindo. Varia de veículo para veículo. O rodízio dos pneus, é importante que você faça aí um rodízio, trocando, substituindo os pneus. E alinhamento também é importante, o alinhamento da suspensão, porque senão um carro desalinhado, ele vai incidir diretamente na direção do seu veículo. E aqui, para a gente fechar aí com chave de ouro, o sistema de suspensão. Ele reduz o atrito do veículo com o solo. Isso aqui cai na prova. Para que serve o sistema de suspensão? Ele reduz o atrito do veículo com o solo. E aqui algumas peças do sistema de suspensão. O braço triangular, que geralmente você ouve o mecânico falar, a bandeja da suspensão. A bandeja da suspensão, o nome é braço triangular. Tá aqui a coluna, isso aqui é uma coluna. E nessa coluna aqui, ó, da suspensão, nós temos dois dispositivos, dois equipamentos. Um é o amortecedor e o outro é essa mola aqui, ó, é uma mola do tipo helicoidal. Aqui não é tipo feixe de mola, porque feixe de mola é para veículo de carga. Então aqui para automóveis são molas do tipo helicoidal. E aqui está aqui o suporte da roda. Então tá aí, gente boa. E assim a gente finaliza esse bloco de mecânica. E fiquem atentos aí que eu vou disponibilizar alguns simulados para essa questão de mecânica e como a gente resolver questões de mecânica. Aquele abraço, gente boa. Fui!